Olá, amigos da Casa de Acolhida. Olá a todos que estão me assistindo. Obrigada pelo convite feito pelo Alex e por toda a equipe da casa, para que eu estivesse aqui conversando com vocês a respeito de um tema bastante complexo. E eu fiquei numa missão difícil de falar sobre a questão do suicídio, né? Já que estamos em setembro, hoje, né, neste mês amarelo, setembro amarelo, né, que fala da importância da prevenção ao suicídio, né? Temos muitas coisas para falar a respeito deste tema, né? Claro que, por ser um tema muito complexo e profundo, tudo que eu falar aqui, né, tudo que a gente pensar juntos aqui, não é um diagnóstico, não é uma pretensão de dizer verdades absolutas, tá bom? São questões para a gente pensar mesmo, né? Falando um pouco sobre o mês, né, que é o mês Setembro Amarelo, né? Ele, como eu disse, ele tem uma pretensão da prevenção ao suicídio, né? E também de ampliar a conscientização das pessoas, né, a respeito deste tema, que é um tema de todos nós, né? De responsabilidade de todos nós, tanto que é pensado como uma questão de saúde pública, né? Todos nós conhecemos alguém, ou já ouvimos falar de alguém que cometeu suicídio, que se matou, né? E que isso traz profundas reflexões para a gente que está de fora deste contexto, né? Então, a ideia seria que nós não deixássemos de falar sobre isso, de pensar sobre isso, né, refletir sobre isso nos outros meses, né? Este tema sempre foi um tabu social muito grande, assim como outras questões, né? Mas, sendo um tabu, acaba que a gente não consegue falar muito sobre isso, né? Então, este tabu ele deve, né, começar daqui para frente, né, já que a gente tem visto inúmeras pessoas cometendo suicídio, deve ser um tabu que esse estigma deva ser, com o tempo, né, e com essas reflexões, deixado de ser algo que velado, que a gente não pode falar, né? Então, pensando um pouco sobre quem são as pessoas, né, que cometem, né, ou que tiram a própria vida, né? Quem são essas pessoas? Certamente que a gente não tem como dizer aqui, né, a gente não tem uma resposta simples, né, para uma situação bastante complexa para dizer quem são essas pessoas, mas tendo em vista, né, que algumas características, né, dessas pessoas estão sempre muito evidentes nelas, né, que cometem o suicídio, a gente pode pensar em fazer uma reflexão a respeito das psicopatologias, né? Então, psicopatologias, né, que quer dizer, são as doenças da psique, né, as doenças mentais, né? São os transtornos mentais, né? Quer dizer, são questões bastante importantes para a gente começar a pensar que tem uma interação muito grande com a questão do suicídio, né? A primeira psicopatologia, né, o transtorno mental que a gente pode pensar, que a gente tem visto que a maior parte das pessoas que cometem suicídio estão vivendo essa psicopatologia, né, ou desenvolveram essa psicopatologia, é a depressão, né? A depressão é uma doença, né? Ela não é um estado de frescura, não é uma gracinha da pessoa, não é uma falta de vontade, né? É uma doença, assim como a diabetes, por exemplo, né? Que a gente desenvolve, a gente nasce muitas vezes com a diabetes ou acaba desenvolvendo por um contexto de vida, precisa ser tratada. A depressão também é uma doença e precisa ser tratada, né? E o que é uma depressão, né? É uma doença da mente, né? É uma doença da alma e que a gente pode entender como tendo algumas características, né? É claro que, só fazendo um parênteses, né? Não é aquela tristeza, né? Não é aquelas crises existenciais que todos nós humanos
temos, né? Nós temos dias melhores, dias piores, dias mais felizes, dias menos felizes. Isso faz parte da nossa evolução, do nosso crescimento, né? Não é disso que eu estou dizendo. A depressão, ela é um quadro muito mais severo, né? E que tem a ver muito com a falta de energia da pessoa, com uma desvitalização, quer dizer, com uma falta de vida, com uma energia, né, para a vida muito rebaixada. Tem a ver também com aquelas pessoas que passam a não ter mais prazer, né, diante de coisas que normalmente ela fazia com muito prazer, então ela não tem vontade de fazer mais nada, ela passa a maior parte do tempo deitada, ou sem vontade de nada, sem energia. Né? Isso é o que a gente chama, e outras características, né, que talvez sejam muitas, né, mas as principais, quando a gente pensa em depressão, são essas duas, né? A falta de prazer, de ânimo, e essa falta de energia, né, diante das coisas da vida, da rotina diária. Então, quando a gente pensa em depressão, a gente está pensando em que pessoas, né? Nessas pessoas que estão, de algum modo, vivendo algum sofrimento humano, né? Algum sofrimento muito grande, algum sofrimento de uma ordem que muitas vezes tem a ver com as questões de vida dela, de questões comportamentais, e também de questões genéticas, hereditárias, questões químicas, né? Questões cerebrais. É como se o cérebro, né, não estivesse funcionando a partir das sinapses, das questões mais biológicas, adequadamente, né? Então, são todos esses fatores que estão envolvidos na depressão, não só na depressão, mas como em outras psicopatologias também. A questão hereditária, a questão comportamental, né, de história de vida, de contexto de vida. Então, é multifatorial, né, esse estar em depressão. Mas a questão mais importante é da gente pensar que quem vive uma depressão, quem está passando por uma depressão, está passando por um sofrimento psíquico, né? Então, certamente que essa pessoa que está vivendo este contexto, né, ela está precisando falar sobre isso, né, dizer sobre essa dor, né? Então, como é que a gente consegue ajudar esta pessoa, né? Por exemplo, você nota num amigo, num parente, num filho ou em si mesmo, né, algumas características dessa que eu citei. Então, você sabe que com você está acontecendo alguma coisa que não está dentro daquilo que você costumava viver, né? Temos que levar em consideração a questão da frequência desses sentimentos, né? Quer dizer, um dia estou triste e no outro não estou tanto. Isso não quer dizer que você está vivendo uma depressão, né? Está dizendo que você pode estar triste com algum evento que você viveu. Agora, todos os dias eu estou para baixo, não consigo fazer nada, e isto está numa crescente, quer dizer, a intensidade desses sentimentos estão subindo, 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 e está trazendo prejuízos para a minha vida. Né? Eu perdi o trabalho, eu não consigo mais me relacionar com o meu marido, com a minha esposa, não consigo mais ir à igreja, não consigo mais comer. Quer dizer, essas questões estão trazendo prejuízos para a minha vida. Aí sim é hora da gente se preocupar. Né? Então, nós que estamos de fora, como é que a gente pode pensar, né, em ajudar, né, em dar um colo para essa pessoa, já haja visto que a gente percebe essas características, né? Falando com ela, dialogando com ela, né? Se colocando no lugar dela, né? Dando uma palavra, apoiando, não julgando, não condenando, não dizendo para ela, olha, embora a gente quisesse muito, né, falar isto, se tem uma coisa que não ajuda muito a quem está vivendo esse sofrimento para com isso, né? Isso é bobeira, vai lavar uma louça, né? Tenha força de vontade. Isso não tem a ver com ter achar que a pessoa não tem vontade de voltar à vida normal. Não, é muito mais profundo. Então, neste momento, é preciso que a gente não diga essas coisas para a pessoa. Se você não conseguir dizer nada, chegue perto dela, né? Olhe para ela e diga apenas, eu estou aqui, para o que você precisar, né? E, claro, se você puder dizer mais coisas, pergunte a ela, né, se ela tem pensado em coisas como sumir,
né? Como, por exemplo, algumas pessoas acabam dando, né, pistas para a gente de quando elas dizem assim, elas verbalizam, né? Ah, eu gostaria de apertar um botãozinho e sumir, né? E pergunte a ela: o que você tem pensado sobre isso? Essas coisas têm te acometido constantemente, né? Você tem pensado em tirar a própria vida? Claro, gente, não é fácil falar sobre isso com as pessoas, mas é preciso que a gente fale, né? Para quê, Priscila? Justamente para a gente tratar o assunto com menos tabu, e eu acho que, neste sentido, a gente consegue pensar em prevenção, né, de suicídio, de que essa pessoa cometa alguma coisa num ato de impulsividade, que é uma coisa extremamente importante quando a gente fala nessas psicopatologias, né? No caso, nós estamos falando da depressão. A pessoa que está vivendo este processo depressivo, muitas vezes, ela acaba tendo comportamentos, né, efetivamente exercendo uma impulsividade que, num momento, que se ela estivesse no melhor momento da vida, ela não teria, né? Então, a gente tem sempre que estar acolhendo o outro com o que ele nos traz, sem julgar, sem condenar, né? E o que a gente faz com essa pessoa, né? Claro que a gente a gente tem que pensar em procurar a nossa rede de apoio. E quem é a nossa rede de apoio, né? São os profissionais, né? Os psicólogos, os psiquiatras, no sentido mais profissional, são esses dois profissionais que podem ajudar uma pessoa que está vivendo um quadro de depressão e que pode ser, né, uma pessoa que pense, né, em cometer suicídio, né? Então, eu acho que fica aqui um alerta, né, para a gente pensar em como começar a ajudar e a pensar nesta questão da prevenção com as pessoas que estão ao nosso lado, né, vivendo um quadro grave de sofrimento psíquico, né? Poder estar com ela, olhar para ela, dizer que você está ali e que você está com ela para que vocês caminhem juntos na procura de uma ajuda, né, profissional. Às vezes essa pessoa não consegue, naquele momento, né, ligar para um profissional ou ir até o consultório de um profissional. Então, se for possível, vá junto, né? Não no sentido de interferir, né, nas questões que são delas, mas de poder dizer para ela: olha, eu sei o que você está passando e eu estou aqui com você, né? Só que a gente precisa buscar ajuda, porque o que você vive não é brincadeira, né? E eu sei que você quer, na verdade, voltar àquilo que era a sua vida, né? Sem se acometer demais com seus conflitos, né? Então, pensando nisso, né, a gente pode fazer esse caminho de acolhimento com as pessoas que estão à nossa volta, né? Então, os vínculos que nós temos na vida, eles são o que a gente tem de mais importante como prevenção, as pessoas que estão ao redor daquela pessoa que está em sofrimento psíquico, né? Eu queria agradecer, né? Acho que tem muita coisa para dizer sobre a depressão. Acho que no próximo encontro, no próximo vídeo, a gente continua falando de outras psicopatologias, né? E a próxima delas, né, que a gente ouve muito dizer, mas acaba não entendendo muito do que se trata, é o transtorno bipolar, né? Que a gente brinca muito: eu acho que eu tenho transtorno bipolar, um dia eu estou triste, outro dia eu estou feliz, outro dia eu faço de um jeito, outro dia eu faço de outro, né? Antes fosse isso o transtorno bipolar, né? Como eu disse, isso faz parte, todas esses altos e baixos faz parte da vida, né, do processo de viver. Mas o transtorno bipolar é muito mais complexo do que isso, né? Tanto que se enquadra também numa das psicopatologias mais comuns que a gente vê hoje, né, e que incide muito nessa questão do suicídio. Tá certo? Eu espero que o que eu tenha falado tenha sido proveitoso, e a gente continua falando sobre essa questão do transtorno bipolar num próximo vídeo.